só acontece esse conflito de normas quando acontece a chamada antinomia, que na verdade seria às vezes duas leis que estão em vigor, duas leis válidas, né? E há um conflito com a lei que seria aplicada. Então, nosso ordenamento jurídico, em algumas situações, pode apresentar um conflito entre normas, sendo isso conhecido como a problemática da antinomia. E é importante lembrar aqui, para que isso ocorra é necessário que as normas conflitantes pertencem ao mesmo direito positivo, ou seja, ao mesmo ramo do direito, no nosso caso aqui seria direito penal, que sejam ambas válidas e vigentes para enfrentar o mesmo problema jurídico e que sejam incompatíveis entre si. Lembrando, repetindo, então as duas leis em conflitos têm que ser duas leis válidas, que estejam em vigência, do mesmo direito positivo, no nosso caso aqui a gente está falando de direito penal, e que as duas leis são incompatíveis, certo? Para solucionar esses problemas, são adotados alguns critérios, como hierárquico, que é o da superioridade, quem elaborou a lei, de onde que é, ela é o da União, ela é do Estado, ela é do município, o cronológico, o tempo de elaboração, e o da especialidade. A gente vai ver que uma lei especial supera uma lei geral. Às vezes a lei geral ela é mais ampla, mas ela não aborda determinado assunto, e vem uma lei especial e ela vai falar sobre aquele assunto, então no caso vai prevalecer essa lei especial. Então, conflito aparente de normas penais ocorre quando há duas ou mais normas incriminadoras tipificando o mesmo fato, porém apenas uma norma é aplicada na hipótese. Gente, há determinados crimes, a gente vai ver daqui a pouco, que são crimes complexos. Ele é formado por dois ou mais crimes. Como, professor? Então, a tipicidade, uma tipicidade, às vezes, ela absorve a outra. Você vai ver que o crime de roubo, o que seria roubo? Subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, para si ou para outra. Gente, aí tem dois crimes. O crime de roubo tem o crime de violência e o crime de furto junto. Qual lei que vai aplicar? Vai aplicar então a lesão corporal sobre a violência? Vai aplicar o furto? Não, você vai unir os dois crimes numa única lei. Certo? Então há necessidade de verificar isso também, que a gente vai ver depois a necessidade da unidade do fato. Então daí pode ser tirado alguns elementos para a existência desse conflito, a unidade do fato. Existem num fato só vários tipos, certo? E pluralidade de normas. Então às vezes você tem que adequar, um crime vai absorver o outro e você vai ter que adequar qual a norma a ser aplicada, qual a tipicidade que vai ser o delegado, o promotor, o juiz vai envolver naquele fato, certo? Pluralidade de normas, aparente aplicação de todas essas normas ao mesmo fato e efetiva aplicação de apenas uma delas. Para solucionar esse problema são usados então princípios que conseguem obter a solução do caso concreto, afastando as normas incidentes e indicando as normas penais que verdadeiramente são aplicáveis à situação, afastando assim o bis in idem. Tá? Princípio da especialidade, é aquilo que a gente já tinha falado. O que seria o princípio da especialidade? Existe uma norma geral e uma norma especial. É considerado por grande parte da doutrina como o mais importante desses princípios e estabelece que a lei especial derroga a geral. Gente, não esquece disso nunca. Lei especial derroga geral. Existem duas leis em conflito para o mesmo caso. Você vai verificar, uma é geral, a outra é especial. Por exemplo, a formação de quadrilha nos crimes comuns, vai ter lá pelo Código Penal. Existem alguns crimes em que essa formação de quadrilha ela pode ser julgada com mais rigor, porque seria terrorismo, alguma coisa nesse sentido. Então, qual que você vai aplicar? O Código Penal, a norma do Código Penal, ou a norma do Código, lá, por exemplo, das leis extravagantes lá com relação ao terrorismo? A lei extravagante relacionada a terrorismo seria especial. Então, a lei especial derroga geral. Você vai aplicar a lei especial. Até com relação também à competência. Né? Com relação a determinados crimes praticados dentro de determinado território, de determinado estado, você aplica a regra geral. Mas se for, por exemplo, a nível de interestadual ou numa rodovia federal chegando, por exemplo, no Brasil, você vai então para competência para a Justiça Federal.
certo? Então uma norma especial vai derrogar sempre uma norma geral. Então seria o princípio aqui da especialidade. Lei especial é aquela que contém todos os requisitos de uma lei geral e mais alguns, chamados especializantes, certo? Um exemplo disso é o artigo 123 do Código Penal, especializantes. Gente, a gente falou isso na aula passada. Quando eu falei sobre infanticídio, mulhericídio, isso tudo não é matar alguém? Artigo 121 fala matar alguém. Por que matar criança e matar mulher é diferente? Eu entendo que poderia apenas colocar uma qualificadora. Mas então essas especializantes vêm tirando todas essas dúvidas. Entre a lei geral e a especial, você vai aplicar qual? Especial. Matar uma criança é infanticídio? É. É especial ou é geral? É especial. Então você aplica especial. São as especializantes que vai acontecendo, que vai tirando qualquer dúvida. Bom dia, Ibis. Bom dia. Então, gente, uma forma de você entender, uma forma de você acabar com o conflito seria, então, você verificar existe esse crime, homicídio, tá? Que é matar alguém. Existe alguma regra especial, matar mulher, matar criança? Existe. Então você vai buscar a especializante e aplicar a especializante, tá? Ao homicídio em que possui especializante em relação à vítima, o próprio filho, e ao estado puerperal. Um exemplo disso, então, é o artigo 123, infanticídio, em relação ao homicídio 121, certo? Porque o infanticídio, na verdade, é a mãe matar a criança, um detalhe, logo após o parto, e a mãe tem que estar no estado comum, não é? Ela tem que estar no estado puerperal. O que é o estado puerperal? Gente, na verdade, é uma depressão pós-parto terrível. A mulher perde a noção do geral. E como ela não sabe o que fazer com a criança, ela mata. Tá? Então há determinados que tem que tomar muito cuidado com a mulher após o parto, porque ela pode entrar nessa neura do estado puerperal e cometer o infanticídio, certo? Então seria especializante, tá? Então seria uma forma então de solução de conflito, o especial revoga geral. Existe alguns princípio também que é subsidiariedade, que diz respeito que a norma mais ampla engloba a norma mais específica. Né? A norma subsidiária, portanto, descreve um grau menor de violação do mesmo bem jurídico. É aqui que eu estava falando aqui do artigo 147, do 157, que é o furto. Subsidiariedade existe, então, um crime menor e um crime maior. Ou seja, o crime menor é subsidiário ao crime maior. Então, seria subsidiário qual crime para o furto? Para o roubo, seria a violência ou a grave ameaça e o crime de furto. São dois crimes subsidiários que formam um crime maior e único, né, que a gente vai chamar depois de crime complexo, certo? Então, aqui é o princípio da subsidiariedade. Um crime é subsidiário ao outro, ou seja, a necessidade, às vezes, de dois crimes menores subsidiários para formar um único crime maior, que então seria aqui o exemplo do constrangimento ilegal, a ameaça do 147, que é o constrangimento legal, e a violência, 157. Portanto, só se aplica esse princípio quando a norma principal for mais grave do que a subsidiária. Qual que é a norma principal aqui? Seria, então, do artigo 157. Se você verificar a pena, é bem maior. Outro princípio muito parecido com os demais é o da consunção ou absorção, que é muito parecido também. Porém, nele é o fato de maior entidade, consome ou absorve o de menor graduação. O crime fim absorve o crime meio. Exemplo, um sujeito que falsifica identidade para praticar estelionato. Ele só responde pelo crime de estelionato e não pelo crime de falsificação do documento. A consunção, quando eu falo de subsidiariedade, junta-se dois crimes para formar um maior. A subsidiariedade geralmente acontece nos crimes complexos. Na consunção, existe um crime meio para você chegar no crime fim. Não é a soma de dois crimes. A consunção aqui, no caso, é a absorção daquele crime menor pelo crime maior.
O crime de falsidade ideológica. Por exemplo, se eu compro uma arma raspada, por exemplo, de uso restrito, aí eu mato a pessoa, eu vou pagar só pelo homicídio, no caso. Não. Eu vou pagar pela arma raspada. Você pode pagar pela arma também. Pelo restrito. Exatamente. Às vezes o crime de homicídio, aí um não absorve o outro, porque na verdade aí existem dois crimes. É a mesma coisa, a pessoa, por exemplo, matou e ocultou o cadáver. Ele vai ser condenado pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Mas não entra nesse princípio não, então. Da consunção. Não, da arma não. Se a arma foi legal, ele vai responder também pelo porte legal de arma, pela posse legal de arma, alguma coisa nesse sentido. Certo? Tá vendo tanto que é complicado as coisas? Gente, direito, o que você falou a semana passada. Direito não é 2 mais 2, são detalhes, e você tem que prestar atenção nesses detalhes. Verdade. Gente, olha aqui, ó. Se o crime de homicídio, no caso, absorvesse essa arma raspada, mas não é independente, são independentes. O crime o estelionato lá, ele precisava da falsidade ideológica da carteira de identidade para acontecer o estelionato, ou seja, então um crime foi o meio para o outro. Não são crimes independentes. Se fossem independentes, ele seria, na verdade, responderia pelos dois. Certo? Então, cuidado. Né? Só um detalhezinho, parece que pequeno, mas na prova derruba.